Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam muito bem-vindos aqui no nosso 13º estudo do projeto Conhecendo a Boa Nova, no canal Conhecendo o Espiritismo. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós estudaremos o capítulo 13 dessa obra, que é a Boa Nova, ditada pelo espírito de Humberto de Campos e psicografada pelo médium amigo Chico Xavier. Nesse capítulo, meus amigos e minhas amigas, nós conheceremos uma importante lição do Mestre Jesus sobre não julgarmos e também sobre a questão da lei de causa e efeito, que ali nas entrelinhas, de uma forma muito sutil, o mestre explica a João e Tiago, os seus apóstolos e amigos, sobre a importância do não julgamento e de entender, os desígnios de Deus e de entender a providência divina. Então, antes de começarmos, eu faço aquele convite, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, sua reflexão aqui no vídeo, aqui também na estreia, caso você esteja acompanhando pela estreia, mas caso você esteja assistindo depois, não tem problema. Coloque aí suas perguntas para que no futuro, daqui a algumas aulas, a gente se encontre na nossa live e consiga fazer aquelas reflexões em conjunto, de uma forma de uma troca ali, que é sempre possível refletirmos juntos. Então vamos ao nosso estudo e, começando esse capítulo, meus amigos, nós vamos entender um importante contexto. No começo do capítulo, o espírito de Humberto de Campos nos traz as informações assim bem de uma forma muito detalhada ali sobre a passagem que nós conhecemos na história, na história evangélica, em que Jesus convida uma multidão a uma reflexão super importante sobre suas próprias atitudes, perguntando ali, pedindo na verdade, para que atirassem a primeira pedra aquele que nunca havia pecado. Então, ali a multidão, como é narrado e como nós vamos ver também na contextualização evangélica e também no que nós entendemos da doutrina, a multidão entra em ensimesmamento, se volta a si mesmo e reflete sobre as suas próprias ações, de modo a não julgar quem estava ali para ser condenada. Que é, de fato, a história da mulher adúltera. Essa história nós encontramos no capítulo 8 de João, em que ali nos é narrado de uma forma muito categórica, também muito explicativa. O Evangelho de João tem essa característica de ser muito detalhado, e ali João nos conta, de fato, como foi esse diálogo, como é que se deu. Nesse capítulo do livro Boa Nova, o espírito de Humberto de Campos também nos contextualiza sobre essa passagem e nos traz o próprio diálogo de Jesus com João. Então, olha mais uma vez que riqueza é estudar a Boa Nova, porque de fato nós nos adentramos na história evangélica, na história da Boa Nova, e de fato nós conhecemos o que se deu, de que forma se deu o contexto em que Jesus, por exemplo, pregou naquele momento aquela informação. É importante nós contextualizarmos sempre, porque, por exemplo, essa passagem específica da mulher adúltera se deu em um momento em que os judeus ortodoxos ali observavam as ações de Jesus e sim, julgavam também. Então, naquele momento em que se deu aquela grande confusão, daquela mulher que estava prestes a ser apedrejada, como era a proposta da lei, da aplicação da lei naquela época, os judeus também observaram as ações de Jesus e pediram, naquele momento ali, que ele tomasse algum partido, que ele tomasse alguma atitude frente àquilo, ou seja, pediram o aval de Jesus para que aquela mulher fosse apedrejada. E ali é aquele momento em que Jesus pergunta àquela multidão quem não tinha pecado, e leva essa multidão a uma reflexão importante. Então, nesse começo de capítulo, nós vamos ver, nessa passagem que está lá em João, no capítulo 8, em que João nos conta também de uma forma muito detalhada, muito parecida com o que vemos no próprio capítulo do livro Boa Nova, para a gente contextualizar o que está escrito nessa passagem evangélica. João conta para a gente que Jesus estava ali diante daquela multidão e chega uma mulher escorraçada pela própria multidão,
colocada ali na frente para ser apedrejada. Aquele era o objetivo daquela mulher estar ali naquele momento. E aí Jesus se inclina e começa a escrever na terra com o dedo. Como se estivesse ali, né, naquele momento, refletindo também. E como se insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse, né, quando chegam com essa mulher para ser apedrejada, ele fala assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E quando ouviram isso, João nos conta, nessa passagem evangélica, que foram se retirando um a um. E Jesus se endireitou-se, olhou para aquela mulher que estava ali com os cabelos desgrenhados, com a face macilenta, chorosa, triste, e perguntou: mulher, onde estão os teus juízes? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Então, nesse primeiro momento, é como também o espírito de Humberto de Campos nos traz essa narrativa, embora aqui o espírito nos dedica uma explicação muito mais elaborada, no sentido mais de sentimento, né? Porque ele coloca aqui como Jesus a viu e como ela foi percebida também, como ela percebeu também a posição que Jesus podia ocupar ali. Então, ela procura Jesus como um refúgio, como um acalento, que ela precisava ali, naquele momento, de uma proteção. E aí, quando Jesus fala para ela, vai e não peques mais, ele está demonstrando o não julgamento e também a misericórdia. Porque ela pode ter cometido ali o que foi que ela cometeu, todas as ações que levaram, né, ao que era então considerado crime, né? O adultério era considerado crime até pouco tempo atrás, inclusive. Mas nesse caso específico, era um crime em que a condenação era o apedrejamento em praça pública, né? Então todos ali compartilhavam dessas interpretações sobre as ações e esperavam que ela fosse condenada dessa forma. Só que Jesus leva essa multidão que estava ali querendo apedrejá-la, querendo reproduzir esse ódio, essa violência, a uma reflexão importantíssima. Será que foi só ela que pecou? Quem não pecou pode atirar aqui a primeira pedra. E ninguém atirou. Porque todos se colocaram em uma reflexão de que havia ali, de alguma forma, né, um pecado. E aí a gente precisa contextualizar. Para a doutrina espírita, nós não temos aquela compreensão clássica, né, ortodoxa do pecado e também da punição. Até porque, no nosso entendimento, e aí a gente pode puxar alguns esclarecimentos do próprio Livro dos Espíritos, também que a gente vai contextualizar, mas também do próprio Céu e Inferno, em que nos é dito que tanto o céu quanto o inferno habita na nossa consciência. Então, o pecado, que a gente vai entender como crime, por exemplo, ele nada mais do que uma atitude que é cometida ali pelas características próprias da imperfeição que nos levam a um erro. Dito isso, não existe de fato o processo todo do pecado. Existem ações benfazejas e ações malfazejas. E cada uma dessas ações são levadas, escolhidas mesmo pelo próprio espírito através do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é só uma escolha. Ele é um compromisso que eu assumo com essa escolha e as consequências que essa escolha vai me trazer. Então, para a gente entender bem, não existe de fato o que a gente entende como pecado. No nosso imaginário mundano, que o pecado, por exemplo, no caso da mulher adúltera, né, que foi de fato de trair alguém ou, enfim, se prostituir. Porque essa ação já de fato está ali fazendo parte de um conjunto de escolhas que ela mesma fez e que de fato ela responderá, né, se responsabilizará e se comprometerá com as consequências colhidas. Mas o pecado em si, ele não mora nessa mulher, né, nessa atitude. Ele mora, na verdade, no julgamento, né, na forma como eu vou tratar essa atitude. Tanto ela quanto a pessoa que cometeu, quanto os outros que
atirariam a pedra, né? Então, na verdade, a construção que se tem simbólica do pecado e da punição, ela vem muito também dos homens, também pela característica da imperfeição, mas principalmente porque precisa, né? A sociedade precisa de um artifício, precisa de uma alegoria para criar um medo, criar uma insegurança e, de fato, controlar, né, essas atitudes que são ditas como erradas, né? Na verdade, o certo e o errado, ele pesa na nossa consciência. A pergunta 621 do Livro dos Espíritos: onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, se a gente tem essa percepção e essa sensibilidade, a gente vai entender que todas as atitudes que nós cometemos, que nós temos na nossa vida, devem caminhar e dialogar alinhados com a lei de Deus. Ora, se eu desvio dessa lei de Deus, eu não estou tendo uma atitude consciente, uma atitude correta, certo? Então, para a gente entender essa noção de pecado e de punição, a gente precisa partir também do entendimento próprio que a doutrina espírita nos oferece, que nos esclarece sobre a ação consciencial, né? Sobre o fato de nós agirmos com a consciência, ou seja, conhecendo, né? Sabendo. Então, nessa primeira passagem, nessa primeira parte do capítulo, nós já temos aí uma informação importantíssima, né? Deus não nos condena, então, pelos nossos erros? Será que o fato de não atirarem ali nenhuma pedra, né? Que não tinha juízes ali quando Jesus olhou para aquela moça de volta, ainda com os olhos marejados, com o cabelo desgrenhado, estando triste e estando envergonhada pela atitude que tinha tido, mas mesmo assim, né? Ele explica ali, olha, eu também não te condeno, porque não sou ninguém aqui para te condenar. Então vai com a tua nova chance e não retornes a pecar. E aqui o espírito de Humberto de Campos traz pra gente falando assim, que essa infeliz criatura se retira, experimentando uma sensação nova no espírito. E a generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Olha que informação importante. Afinal de contas, muitas vezes, quando nós nos envergonhamos das nossas atitudes, quando nós nos colocamos ali, não necessariamente no crime, né, na punição, no pecado, digamos assim, que nós podemos entender, por exemplo, da mulher adúltera, mas em outras formas de adultério, às vezes um adultério moral, né, conosco mesmos, em que nós nos colocamos até a nos questionar a nossa própria fé. Quantas vezes não é Jesus, com sua palavra amiga, com os ensinamentos que nos deixou, que nos traz essa generosidade que esclarece, que nos ilumina o coração e que nos banha, né, a alma toda nessas claridades vivas. Então, esse momento em que Jesus acalenta essa mulher, acolhe, é um momento de perdão, um momento de misericórdia, em que ela vai e se retira ali com toda essa esperança de um dia melhor. E aqui, de uma forma muito sutil, Jesus começa a explicar sobre a própria lei de causa e efeito, né? Aqui, nesse momento, ele começa a conversar com João, porque João fica ali observando aquilo ali de longe e fala, ué, mas Jesus, deixa eu te perguntar uma coisa. E aí ele começa a conversar com João, nesse diálogo super esclarecedor, em que João se aproxima de Jesus e interroga, mestre, me diz uma coisa. Por que não condenastes a meretriz de vida infame? E aí Jesus fixa o olhar no discípulo, um olhar bondoso, calmo, e retorna a pergunta, com a retórica que nós já conhecemos, nós que estamos acompanhando aqui o estudo da Boa Nova já há 13 capítulos, nós percebemos esse padrão retórico de Jesus, em que sempre nos devolve uma pergunta, porque às vezes a nossa dúvida é a nossa própria resposta, né? Então Jesus pergunta assim para João, e quais as razões que você tem em favor dessa condenação? Você sabe o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Olha só que reflexão importante que Jesus leva a João. Ele pergunta assim, terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou na sua vida? Ignoras o vulto da necessidade e das tentações que fizeram sucumbir a meio do caminho.
Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos e das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. O que Jesus está explicando? Que não é justo ele agravar o sofrimento, ele e nem qualquer outro. Porque o sofrimento daquela mulher já era penoso, esmagador o bastante. E ele, no caso João, que estava fazendo aquela pergunta, né, por que você não condenou, já que foram ali, levaram aquela mulher até Jesus, para que ele desse o aval daquela condenação, daquele apedrejamento. E aí Jesus fala muito simples, e por que eu condenaria? Eu conheço, você conhece o que levou ela a fazer essas escolhas? E aí ele coloca essa reflexão para que João pensasse e, de fato, refletisse nas suas próprias atitudes frente a esse julgamento. Estaria ele realmente disposto e de fato, num lugar ali que poderia julgar, né? Aqui Jesus está esclarecendo que a lei de Deus, né, a lei divina, ela se dá na consciência, nas atitudes, no nosso processo íntimo, né, consciencial. E com essa lei, né, é que nós podemos sim filtrar as nossas ações. Mas quem julga, né, as nossas atitudes não é Deus, é a nossa própria consciência. Porque é onde mora a lei de Deus. Então, olha só, aquela imagem de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, né, os seus filhos, cai por terra. Porque esse Deus é um pai de infinita bondade e sabedoria, que oferece ali uma casa, uma morada, né, de amor, de fraternidade. Então aquele Deus ali não estava para julgar. E aí ele vai e devolve essa pergunta, né? Essas questões que fazem João ali a refletir. Porque, na verdade, meus amigos, na nossa consciência é que mora muitas vezes as respostas. O nosso espírito conhece os nossos caminhos, o nosso espírito sabe por que nós estamos vivenciando determinadas situações. O que a gente geralmente costuma reclamar e vivenciar de uma forma muito pesada, o nosso espírito muitas vezes escolheu, porque é necessário para depurar o que precisa. Então, às vezes, a gente passa por situações que a gente fica até se questionando, nossa, por que eu estou passando por isso? Eu posso não saber, porque eu não lembro. E isso também é misericórdia. Porque se eu lembrasse, talvez eu não conseguiria. Talvez eu não fosse capaz, talvez eu me sentisse envergonhado, talvez eu me sentisse incapaz, porque as ações do meu espírito podem ter me levado a caminhos tortuosos. Mas a reencarnação, como nos esclarece a doutrina, nos oferece uma folha em branco. Na verdade, não é nem uma folha, né? É um livro inteiro, um caderno para a gente escrever uma nova história. Todos os dias, no nosso processo reencarnatório, todos os dias a vida nos convida a termos novas atitudes. Às vezes, na própria encarnação, nós temos o convite de uma nova forma de escolher, né? Uma expiação que a gente passa, uma situação que do nada aparece uma pandemia aí e a gente tem que se isolar. Então, olha só que forma que Jesus, né, que Deus, na verdade, na sua infinita bondade e sabedoria, encontra de nos levar à reflexão da nossa própria consciência, das nossas próprias atitudes, né, de entendermos que os caminhos que nós fazemos, as escolhas que nós temos, nos vão conduzir, eventualmente, né, invariavelmente, a um caminho de progresso. Eu posso me desviar, às vezes, demorar, pegar um atalho errado, né, pegar uma curva ali que não era para pegar, mas eu vou retornar, invariavelmente, eu vou retornar a um caminho de progresso. Então, aqui, o que Jesus está colocando para João nesse diálogo é que não caberia a eles, naquele momento, agravar, piorar aquela situação, e levando também o discípulo à reflexão. E aí João continua perguntando para Jesus. E aí, para a gente fazer uma contextualização, até porque o diálogo se estende um pouquinho, lá no capítulo 7,
da segunda parte do Livro dos Espíritos, a pergunta 399, que trabalha ali sobre a aplicação da lei de causa e efeito, Kardec pergunta para os espíritos se a natureza das vicissitudes da vida corpórea pode ser deduzida a partir da existência anterior, dado as expiações constituem-se as faltas do passado e, ao mesmo tempo, as provas com vistas ao futuro. E aí os espíritos respondem dizendo que cada um é punido naquilo em que pecou. Não há o que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que o espírito passa o são tanto do que diz respeito ao passado, como pelo que toca ao futuro. Então, o próprio espírito, por esse entendimento que a doutrina nos esclarece no Livro dos Espíritos, o próprio espírito vai escolher as suas provas, né? Vai escolher as possibilidades a partir das experiências que vai vivenciar na vida terrena, né, na vida encarnado, que ele vai precisar passar para o seu adiantamento moral. Isso é uma escolha. As provas são escolhas, né? E aí ele escolhe também os meios de se adiantar, né? Então essas provas elas são sempre em relação às faltas que ele cumpre expiar. A gente precisa lembrar que nós nascemos, né, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos em nós, né, a centelha divina. Contudo, nós somos, por natureza, espíritos imperfeitos. E precisamos galgar ali caminhos para nos levar à perfeição, ao estado de pureza. Então, as condições em que nos encontramos, né, no processo reencarnatório, por exemplo, correspondem à condição que o espírito necessita passar. Então, a gente ainda vivencia, por exemplo, o sofrimento, a tristeza, a dor, né, a violência. A gente vivencia não só o sofrimento físico, mas também o sofrimento moral, né? A experiência que o corpo precisa ali passar, mas também que o espírito, né, no sentido psíquico, também precisa passar. Então, se a gente consegue, né, a partir dessas provas, o triunfo, né, consegue passar por elas, nós conseguimos ali nos elevarmos. Mas se a gente não consegue, se a gente sucumbe a um adoecimento, a um sofrimento ali que vai padecendo, a gente precisa recomeçar. Então, o processo reencarnatório, muitas vezes, quando em expiação, ele corresponde a uma falta, né, a uma prova em que eu não consegui cumprir. Então, a expiação, que é geralmente uma prova real, muito mais dolorosa, em que há um compromisso até compulsório, né, ou seja, obrigatório do espírito vivenciar, corresponde a algo que eu já me comprometi antes e que eu não assinei ali a devolutiva, né? Que eu não fiz, que eu não cumpri. Mas são escolhas. Afinal de contas, nós escolhemos também passar pelas expiações. Se a gente não escolhe, a gente aceita. Porque as expiações, por mais compulsórias que sejam, né, obrigatórias, elas também fazem parte das nossas escolhas, né? Então, o livre-arbítrio, como a gente já falou antes, ele se trata dessa virtude que o espírito tem para se responsabilizar e se comprometer com o que ele faz, né? Com as escolhas e também com as consequências que tem essas escolhas. Então, as vicissitudes, as adversidades, os sentimentos, tudo que eu vivencio na minha vida corresponde ao caminho que eu percorri, ao que me trouxe até aqui e ao que me faz prosseguir. Porque, afinal de contas, é isso que move o nosso progresso. Então, é importante a gente contextualizar, a gente pegar esse parêntese, né? Sempre é bom a gente fazer uma ponte da leitura do Boa Nova com as nossas obras básicas, com as outras obras complementares também, com outras leituras que versam sobre a Boa Nova também, porque nós conseguimos contemplar e conseguimos ampliar muito mais esse objetivo que é o estudo, que é de aprofundamento, né, da história ali, da trajetória de Jesus e dos caminhos que nós conhecemos ali do Mestre. Então, continuando, né, a reflexão que é importante a gente trazer aqui, quando Jesus está conversando ali com João, ele pergunta, né, para João sobre essas questões, para que João refletisse naquele momento sobre a sua própria consciência, para que João conseguisse entender de que forma ele poderia julgar
Será que ele estava numa posição certa em julgar? Então, Jesus está explicando de uma forma muito sutil que a lei de causa e efeito é o roteiro perfeito que Deus nos coloca como entendimento, como esclarecimento de orientação da nossa consciência. É como se a lei de causa e efeito fosse o GPS e a nossa consciência fosse aquele carrinho ali que vai escolhendo os caminhos. É basicamente isso. Porque a nossa consciência, o que é a consciência? A gente precisa definir, né? Consciência é o estado de conhecimento, né? De conhecer, de dar nome, de trazer à tona, né? É o que sai ali daquela ponta do iceberg que a gente vê. Então, se eu conheço, eu tenho um esclarecimento, eu sei, né? Então, o saber mora ali na consciência. A inconsciência muitas vezes habita no meu espírito, que eu só tenho acesso no desprendimento, ali no processo próprio do desencarne, né? Quando eu tenho o despertar espiritual. Mas o que a consciência tem a ver com a lei de causa e efeito? A consciência são as minhas escolhas. É através da consciência que eu demonstro a minha inclinação, muitas vezes a minha inclinação moral. Então, qualquer ato que vá de encontro, né, que contrarie a lei de Deus, por exemplo, vai criar um processo de desarmonia da consciência, vai criar um desequilíbrio, né? Então, o remédio que vai funcionar para a consciência, muitas vezes ele mora mesmo na ação, porque é através da minha ação consciente. Quando a gente fala do amor consciencial, é isso, é entender que a minha ação, as minhas atitudes, elas devem se inclinar para o bem, para o lado da caridade, do exercício do amor, mas também para o desenvolvimento dessa virtude no meu coração. Eu não posso só fazer uma caridade aqui, pregar aquela coisa da caridade material, que é muito boa, mas eu preciso principalmente exercitar a caridade moral. A caridade, muitas vezes, diante de uma desavença, de uma discussão, em que eu sei ali me posicionar conscientemente, né, com o amor consciencial. Então, quando a gente insiste no erro, quando a gente insiste naquela inclinação para uma atitude que não é benéfica, que geralmente é deletéria não só para a gente mesmo, que já é ruim, né, mas é deletéria para o outro também, eu estou fazendo uma escolha que eu estou me enveredando ali para um caminho triste, para um caminho de sofrimento. E, muito pior, para um caminho doloroso. Então, essa pergunta, essa questão que a gente coloca aí, como está a relação da nossa consciência com a lei de causa e efeito, é uma questão que tem que ecoar, que tem que fazer ali valer nas nossas atitudes. A gente precisa observar isso, olhar para o outro e ver o quanto eu realmente estou ali consciente do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, né? Porque muitas vezes, como a gente vai ver agora, hoje em dia a gente tem ainda o apedrejamento, né? Mas às vezes esse apedrejamento ele é moral, ele não é mais o apedrejamento físico, embora exista ainda, né? Infelizmente ainda existe muita violência no mundo, mas o apedrejamento moral, ele dói tanto quanto. Ele cria marcas, cria cicatrizes tão profundas quanto marcas físicas, em que a pessoa que é colocada ali como julgada, né? Colocada ali num patamar que é vergonhoso, muitas vezes envereda ali por caminhos tortuosos, né, na sua própria consciência. Então, essa é uma reflexão importante para que a gente consiga ali pensar e conseguir continuar refletindo sobre esse diálogo. Então, Jesus continua ali, João continua ali perguntando de Jesus. Ele pergunta assim: mas Jesus, ela pecou e fez jus a essa punição. Não está escrito, e aí esse escrito corresponde à lei, né, a lei que até então pontuava isso sobre esse apedrejamento, a necessidade do apedrejamento frente a um crime que era o adultério, né? Então ele pergunta assim: não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? E aí o mestre sorriu, sem se perturbar, né? E esclareceu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Né? Ele pergunta assim: quem é que não tem pecado aqui na face da terra? E aí ele continua aqui falando para João. Olha só que ponto importante. Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores.
A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Quando Jesus fala para João, né, ele leva essa reflexão para o apóstolo de que existem doutores da lei, né, sacerdotes, magistrados, filósofos, que prostituíram as suas almas, ou seja, que cometeram o adultério moral e que ninguém os acusa, que ninguém os apedreja. Ele está levando João a uma reflexão importante sobre a sociedade, sobre a forma, inclusive, como estavam conduzindo as punições até então. É interessante que mais à frente no capítulo, o amigo Humberto de Campos traz essa reflexão que até mesmo as formas como a lei funciona, né, se baseiam nessas mudanças sutis, mas que assim fizeram transformações gigantescas no mundo, né? Quando Jesus pergunta, né, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, faz uma multidão refletir sobre as suas próprias ações, faz uma multidão tomar para si mesmo, pegar aquela pedra, guardar no bolso e falar, nossa, eu não sou ninguém para julgar. Porque não é fato, né? Na verdade, não é mentira que ela não havia pecado, ela pecou, isso é fato. Porém, a forma como estavam ali querendo puni-la, querendo colocá-la numa posição de mais sofrimento ainda, era uma forma hipócrita, né? Por isso que ele fala assim, a hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. Porque, meus amigos, é muito mais fácil assumir uma posição de julgamento, de antipatia, frente a alguém que erra, né, que cometeu um crime, por exemplo, do que assumir uma posição como Jesus o fez, de compreensão, de acolhimento, de colocar aqui do lado e perguntar, gente, ninguém nunca fez nada de errado? Então, vamos parar para contextualizar e pensar, por exemplo, né, atualizando, quantas vezes nós não somos os algozes, não somos quem piora a situação, quem agrava o sofrimento. E eu não estou falando aqui especificamente de crime, né, que o outro vai cometer ou não, até porque nós não somos ninguém para julgar de fato, né? Existem juízes de direito, existe a justiça, que às vezes pode até demorar, mas ela não falha, né? E de fato, assim, nós sabemos que existem pessoas do mundo, né, que vão ser responsáveis por isso. Mas o que nós estamos falando aqui muitas vezes é do adultério, né, do adultério moral, em que nós assumimos muitas vezes um papel de apontar a falha, de apontar o erro, de julgar. E aí cabe nos questionar, será que nós não estamos aqui piorando a situação, mesmo que essa situação fique só na nossa consciência? Mas será que nós não estamos piorando? Será que nós não estamos ali com a nossa intenção agravando aquele sofrimento? E aí ele continua falando ali para João, né, perguntando, levando ele à reflexão, né, perguntando assim, será que poderemos desejar para essa pecadora humilde um tormento maior do que aquele que ela própria se condenou? Quantas vezes lhe faltado a boca faminta ou a manifestação de um carinho, ou aquele acalento daquela alma angustiada? E aí ele fala assim para João, uma reflexão importantíssima sobre esse diálogo, que a gente destaca aqui. Raras são as dores no mundo, aliás, raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Porque essa mulher, com certeza, em todas as escolhas que fez, carregava um sofrimento. E aí a gente pode parar para pensar, a sociedade, ela costuma sempre colocar à margem da sociedade, né? Colocar afastados, alheios, as pessoas, sim, que cometem crimes, que têm ali desvios morais, mas são essas pessoas, né? Esses corações que sofrem e que precisam de um acolhimento, porque muitas vezes não tem ninguém para fazer isso. Não tem ali, como Jesus coloca essa reflexão para João, né? Para entender que muitas vezes, ao invés de agravar o sofrimento, nós somos responsáveis por acolher,
por compreender, por oferecer uma mão amiga, um ombro, mesmo que seja momentâneo. Naquele momento eu não vou poder mudar a situação, mas eu posso não julgar, eu posso escolher não julgar. Então, depois que ele fala ali sobre essa hipocrisia, né, que ele faz João refletir, né, sobre esse doloroso inferno que essa moça vivenciava, ele devolve ali para João a seguinte frase. Ele fala assim: não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois deuses, como já nos fora dito. Porventura não sabes que a herança de um pai se divide entre seus filhos de partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse do seu quinhão divino, permutando, né, mudando ali pela satisfação dos seus próprios caprichos e desregramentos, na egolatria ou no crime, pagando um alto preço por suas decisões voluntárias. E aqui Jesus está mostrando de uma forma muito clara que mesmo que nós nos afastemos ali dos desígnios de Deus, né, através das nossas próprias escolhas, o retorno, né, a própria parábola do filho pródigo nos ensina isso, né, o retorno à casa do pai será sempre acolhido, porque Deus nos espera, né? Por mais que às vezes a gente se afaste da relação que a gente precisa ter com Deus, Deus não se afasta da gente, esperando o momento certo para que a gente possa ali acolher, né, dentro daquelas possibilidades. Então, a justiça divina ela é tão perfeita que ela providencia, né, todas as escolhas, né, para que a gente consiga atingir os nossos graus de evolução necessários ao espírito. Então, a nossa herança, na verdade, a promessa, né, que muitos irmãos, né, de outras crenças, como, por exemplo, na religião evangélica, que falam da promessa do reino dos céus, na verdade, esse reino dos céus ele já existe, ele está nos nossos corações, ele só precisa ser edificado, que é a nossa reforma íntima. Então, quando Jesus nos convida para o reino dos céus e quando ele fala que há muitas moradas na casa do Pai, ele está explicando exatamente isso, que aqui, nesse momento em que nós nos encontramos, tudo isso é passageiro, o sofrimento é passageiro, as tristezas são passageiras e são necessárias, mas são passageiras. E aí que depois de tudo isso, né, depois de muitas vezes de toda uma tempestade que nós vivenciamos no processo reencarnatório, nós temos sim a redenção, né, nós temos sim o acalento, o acolhimento em uma vida que é muito mais verdadeira, porque ela é eterna, né? E aí ele continua ali conversando e explica ali, nesse caso aqui, ainda para João, sobre esse processo que ele estava ali entendendo, compreendendo sobre essa moça, né? E aí ele fala assim: examinada a situação por esse prisma, temos que reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. E olha só que informação importante. Ele fala assim, o mundo, né, a vivência ali que se tem desse momento é uma escola de regeneração. E aí fica implícito a ideia de que a reencarnação, né, que é o processo real, né, que o espírito tem para vivenciar e se reabilitar, ela é necessária uma repetição. Eu não posso, em uma única encarnação, achar que o meu espírito vai se regenerar, que ele vai conseguir ali. Isso é muito, muito raro, né? Até mesmo os grandes corações, nós sabemos aí de toda uma continuidade ali do processo reencarnatório. Os corações em missão, por exemplo, aqui na Terra, né? Nós sabemos que levou um tempo para que esses espíritos, para que esses corações chegassem aqui a um momento aí que
de fato já estivessem ali, aqui é minha última encarnação, né? Por quê? Porque isso depende da experiência do espírito, depende da depuração que o próprio espírito precisa ter, né? A reforma íntima, ela é necessária para que a gente alcance outros patamares na evolução. Então, quando ele fala dessa vasta escola de regeneração, a gente precisa reconhecer, por exemplo, a própria condição da Terra. A Terra é ainda um planeta, né? Um mundo de provas e expiações. Então, ela precisa ainda passar por tudo isso que a gente observa, né? Por todo o sofrimento, por um processo, muitas vezes, não é só um sofrimento físico, né? Um sofrimento moral também. Os recursos naturais, a gente precisa, sim, ainda saber explorar, saber reutilizar, saber criar novos recursos também, porque isso tudo leva a um caminho em que, a partir das nossas experiências aqui na Terra, o processo de regeneração ele vai acontecer, mas isso vai depender das escolhas que o nosso espírito encarnado vai fazer, da forma como nós conduzimos as futuras gerações, as gerações atuais também, por que não? Afinal de contas, todos somos responsáveis, né? Então, quando ele fala que a Terra pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos, o pecado sendo aquele crime, né? Aquela ação malfazeja, aquele momento de tristeza, né, de infortúnio ali do próprio espírito que escolhe ter aquela atitude, o evangelho, por outro lado, vai ser o remédio, né? Então, olha só que privilégio nós temos de nos esclarecermos frente ao sofrimento. Nós vivenciamos muitas vezes esse pecado, né, esse crime, que é moral, que é espiritual, que é psíquico, mas nós temos também a vivência, né, a experiência e a oportunidade de remediar através do conhecimento próprio da Boa Nova, do entendimento dos desígnios de Deus, da compreensão e do entendimento da providência divina. Então, o remédio mora também na nossa consciência, né? Mora nas nossas atitudes, mora no nosso coração, em nos desenvolvermos para um futuro melhor. Porque o que nos espera é uma morada acolhedora, aconchegante, ao lado do nosso amigo, Mestre Jesus, né? Então, que a gente possa realmente fazer valer isso pra gente nas nossas atitudes. É sempre importante a gente contextualizar. Quando a gente não souber o que fazer diante de uma situação, pergunta para a nossa consciência, pergunta assim, o que Jesus faria? Como Jesus responderia? O que eu posso tirar de mim, né? O que não é meu aqui dessa situação? Que muitas vezes a gente acha que minha personalidade é forte, e a pessoa se vangloria com isso, né? Acha que, eu tenho um gênio forte, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, você sempre assim, sendo que isso não é muito bom não, né? É bom a gente mudar. Mas eu não posso mudar o outro. Você não pode mudar o outro. Eu não posso mudar a atitude que o outro teve comigo. Não pode mudar a atitude que o outro teve contigo. Mas você pode transformar a sua realidade. Você pode transformar as suas atitudes. E por que não? Você pode mudar a si mesmo. Mas eu vou mudar pelo outro. Não, você não vai fazer uma escolha tão altruísta assim. A gente ainda não pode, né? A gente não tem ainda essa condição. Mas a gente consegue pensar na gente, no nosso amor próprio, na nossa saúde, né? O quanto vai ser bom para mim mudar frente a uma situação que me impede de lidar. Poxa, se eu posso mudar, se eu tenho essa potência, por que não? O que está me impedindo de transformar essa realidade e de melhorar essa situação? O que eu posso fazer? Os recursos que eu tenho, né? Então, abraçar isso, né? Porque, de fato, a reencarnação, a vida que a gente leva, ela, sim, é uma só. As existências são várias, a gente pode aí contar séculos. Se a gente for olhar para trás, é um monte, né? Cada existência que a gente vivencia. Mas a vida realmente é uma só, porque o meu espírito é um só. O meu espírito é imortal. Então, vamos fazer valer essa existência, né, meus amigos? Então, continuando aqui, Jesus continua ali, dado alguns dias, né, como o espírito de Humberto de Campos traz a explicação, ainda não passava muito tempo, e aí Jesus se encontra ali num sábado de atividade, ele chega ali até bem-humorado, falando que o homem
como ele fala assim, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então ele chega ali conversando, sorridente, né? E aí Tiago o interpela e pergunta assim: mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que Deus pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Olha que dúvida importante de Tiago para Jesus. Por que será que Deus, né, na cabeça do Tiago, poxa, Deus faz o outro sofrer? Tiago via ali Jesus curando os leprosos, fazendo os cegos voltarem à visão, libertando corações, como por exemplo da mulher adúltera, né? Frente ao apedrejamento, frente à morte mesmo. E aí Jesus explica para Tiago de uma forma muito simples também sobre a lei de causa e efeito. Olha só o que Jesus fala para Tiago. Ele fala assim: acreditas, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus filhos? O Pai tem seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. Então, só para a gente contextualizar, a cada um de nós cabe as ações e os reflexos das nossas ações, das nossas atitudes, empenhadas ou não no bem, em fazer ou não fazer o bem, para a edificação. Então não é só a gente esperar, não, vai cair aqui um milagre, vai acontecer algo que vai me fazer progredir. Não, eu preciso agir, eu preciso fazer a minha parte. E aí ele fala: abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de haver se deixado levar pelas sugestões funestas contrárias à sua própria paz. De uma forma muito sutil, ele está explicando a Tiago sobre a própria lei de causa e efeito, né? Nessa afirmação, ele está colocando ali que Deus, na sua sabedoria, no seu amor, não é quem vai punir os seus filhos, não é quem vai trazer esse peso das escolhas que cada um faz. Então, Deus, visto como um pai bondoso, não mais como aquele tirano que condenava, que julgava, que se vingava, né? Ele, na verdade, ele só acolhe esse sofrimento, porque quem cria o inferno do sofrimento é a própria consciência. E aí, Jesus explica ali de uma forma muito simples, muito sutil para Tiago, que a escolha que o Espírito faz, né, quando ele fala assim: a alma cria para si mesmo a situação correspondente e trabalha para reintegrar-se no plano divino, é explicando sobre a responsabilidade e o compromisso que o Espírito tem quando faz uma escolha que desvia da lei de Deus. Né? Então, o que ele está tentando explicar ali é que as moléstias, os defeitos, né, como o Tiago pontua, na verdade são escolhas do próprio Espírito. São formas que o Espírito encontra de reparar o que antes ele já havia faltado. Então ele está explicando aqui de uma forma muito sutil, mas muito pontual para Tiago. Aí ele continua aqui falando que na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminhou-se para o templo, né, onde um dos paralíticos que ele havia curado relatava o acontecido. E aí esse paralítico chega e fala: olha aqui, o mestre que me curou, que, né, me trouxe aqui de volta a andar. E Jesus se aproxima dele, se deixando entrever aos seus discípulos que desejava confirmar os seus ensinamentos sobre pecado e punição, e falou abertamente ali para todos, né, como se lê no próprio Evangelho de João, que ele fala assim: eis que estás são, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, olha só a natureza da explicação de Jesus, o sentido mesmo da sanidade, né? A própria saúde, não só a saúde física, mas a saúde mental, porque a gente não pode separar uma da outra, né, na condição que a gente se encontra. Até isso tem a ver com as escolhas que o Espírito faz e com as reparações que ele necessita fazer para que ele possa encontrar ali no futuro um futuro de plenitude. Né? Então, tudo isso, meus amigos, corresponde às leis
as leis morais, né, própria lei de causa e efeito, como a gente pontua aqui, que é o que versa basicamente esse capítulo. E aqui depois o espírito de Humberto de Campos finaliza, já chega num momento de conclusão, né, em vias de conclusão do capítulo, em que ele fala ali que o próprio Império Romano vulgarizava os processos de regeneração ou de vingança. E aí, depois disso, depois dessa vivência toda que Jesus trouxe e dessa reflexão que Jesus causou à sociedade na época, a sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar esse criminoso, né, como se isola um doente. E aí ele pontua aqui bem no finalzinho do capítulo, né, exatamente essas questões, que a sociedade começou a segregar esse criminoso, se isolando, né, buscando auxiliar a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Então, os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração e todo o sistema de justiça humana evolveu para os princípios da magnanimidade, né? E os juízes modernos, lavrando suas sentenças sem nunca verem manuseado o Novo Testamento muitas vezes, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia. Afinal de contas, Jesus nos ensina sobre a justiça e sobre a bondade, né? Então, meus amigos e minhas amigas, nós chegamos, né, nesse momento, quase ao final, né, do nosso capítulo, já com essas reflexões e deixar, assim, um ponto de interrogação, né, para que as nossas atitudes sempre sejam questionadas, sim, frente às escolhas que nós fazemos, frente ao processo consciencial que temos que ter, né, no nosso processo próprio de livre-arbítrio, e também das consequências que nossas escolhas podem nos levar. E assim, finalizamos o nosso estudo de hoje, com muita gratidão pela companhia, por vocês conseguirem assim aproveitar essa hora, essa pequena hora que temos para conversar sobre a Boa Nova. Deixo novamente aquele convite, coloque aqui suas reflexões, seus comentários, as suas dúvidas, para que a gente possa sempre fazer essa troca, né, para que a gente possa cada vez mais estar perto um dos outros, que é um grande prazer estar aqui com vocês. Um beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Tchau, tchau.